Narradores vêm chegando, de todo canto vem feliz, fazendo a romaria das histórias desse país. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Abre a roda, povo. Uma história eu vou contar. Eu sou Milene Verazete, escritora, contadora de histórias de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e faço parte do movimento de contadores de histórias da Amazônia, o MOCOAN. Hoje eu trago para vocês uma história que fala sobre contadores de histórias. Era uma vez um rei de tudo e de todos. Ele era um rei que determinava tudo o que os outros faziam. E ele era um rei também que tinha seu próprio contador de histórias. Toda manhã, quando ele acordava, vinha o contador de histórias e lhe contava uma linda história. Acontece que um dia, esse rei se cansou daquele contador de histórias, achou que o contador de histórias estava contando histórias muito pequenininhas. Então, ele resolveu que aquele contador de histórias, ele iria viver no alto do castelo, preso em uma torre. E ele falou para todos os cantos do seu reino que estaria à procura de um novo contador de histórias que lhe contasse uma história que fosse tão longa que nem ele iria aguentar. Contadores de histórias de todas as regiões vieram tentar a sorte. Afinal, o rei tinha dito que daria 500 moedas de ouro para o contador de histórias que conseguisse fazer o que ele queria. Mas ele falou mal. Mas aquele contador de histórias que não conseguisse seria punido com firmeza. E assim, o primeiro contador de histórias chegou e contou uma história para aquele rei que estava lá esperando com uma cara muito desconfiada, uma história que durou o dia inteiro. Acontece que ao final da história, o rei olhou para o contador de histórias e disse: "Só isso? Eu esperava uma história mais comprida. Vai ser punido, não vai ganhar as 500 moedas de ouro." Mesmo com medo de punição, outro contador de histórias tentou a sorte. Chegou e contou uma história que foi tão longa que durou o dia inteiro e a noite toda. O rei estava até bocejando de tão cansado. Mas o contador de histórias, quando terminou a sua história, teve que escutar: "Só isso? Esperava uma história mais longa, mais comprida? Vai ser punido também. Nada de moedas de ouro para você." E assim, um a um, tentava agradar aquele rei, que parecia não se agradar com nada, quando de repente um menino entrou muito feliz, muito altivo, muito confiante. Entrou na sala do trono, olhou para a cara daquele rei e disse: "Meu rei, hoje vou te contar uma história que nem você, que é esse rei aí, ó, tão exigente, vai aguentar de tão longa que ela é." O rei achou aquele menino muito atrevido, mas disse para ele que ele podia tentar. O menino então começou: Era uma vez um campo imenso, cheio de plantação de milho. Um dia esse campo imenso foi todo cultivado. E esse milho foi todo colocado num lugar enorme, num celeiro. Pois não é que nesse celeiro tinha um buraquinho. Entrou um gafanhoto nesse buraquinho, pegou um grão de milho e saiu pelo buraquinho. Entrou outro gafanhoto nesse buraquinho, pegou um grão de milho e saiu pelo buraquinho. Entrou outro gafanhoto, pegou um grão de milho e saiu pelo buraquinho. Entrou outro gafanhoto, pegou um grão de milho e
buraquinho. Ai. E essa cantilena continuou por muito tempo. Você aí pode ajudar. Entrou outro gafanhoto pelo buraquinho, pegou um grão de milho, saiu pelo buraquinho. O rei já não aguentava mais. Começou a ficar nervoso, soltou um grito. Chega! Eu não aguento mais! Termina logo essa história, menino! O menino se sentiu muito ofendido. Onde já se viu interromper um contador de histórias no meio da história? O rei, então, teve que esperar. E assim o menino continuou. Entrou um gafanhoto pelo buraquinho, pegou um grão de milho e saiu pelo buraquinho. Entrou outro gafanhoto pelo buraquinho, pegou um grão de milho e saiu pelo buraquinho. Entrou outro gafanhoto pelo buraquinho, pegou um grão de milho e saiu pelo buraquinho. E assim ele continuou, até que o rei disse: não, eu não aguento mais. Tudo bem, menino, você é o vencedor. Você ganhará as 500 moedas de ouro. E assim, aquele menino ficou com as 500 moedas de ouro. E o rei parece que aprendeu a lição. Ele resolveu libertar o pobre do contador de histórias que lhe servia há tantos anos e que ficou preso na torre do castelo. E dizem que até hoje esse rei se contenta com histórias bem pequenininhas, que duram até meio minuto. Colorinho colorado, esse conto está acabado. Contei para vocês a história mais longa do mundo, ou uma história bem comprida, que tem diferentes versões e é um conto popular. Muito obrigada pela atenção e um grande beijo a todos!